E aí, tudo certo? Na aula de hoje eu vou fazer aqui uma explicação simples e rápida sobre o for each, que é o loop mais importante do Construct, que é o loop que vai corrigir a maioria dos seus bugs. Você com certeza já teve algum bug no seu jogo que você quebrou muito a cabeça e só colocar um for each já resolveria toda a situação. For each ele é útil para situações em que você tem várias instâncias de um mesmo objeto. Em casos, por exemplo, de itens coletáveis, tipo moedas. Em casos como inimigos, o mais comum de eu perceber bugs que poderiam ser resolvidos com o for each seria em inimigos. Opções de menu, né, em que você usa um mesmo objeto, mas cada instância é uma opção diferente do menu. Enfim, todo tipo de objeto que você vai repetir várias vezes, criar várias cópias dele, várias instâncias, você vai conseguir muita solução boa usando o for each. Vamos lá, vamos explicar de forma prática onde você usa o for each, um caso muito simples aqui. Eu vou criar um objeto que vai ser o inimigo. Eu vou dar um inimigo como exemplo, porque, como eu falei, é o mais comum de acontecer problemas com isso, que poderiam ser resolvidos com for each, é em inimigos. Então eu vou criar um sprite chamado de inimigo, para a gente ter esse exemplo aí. Então aqui, ó, colocar aqui vermelhinho, diminuir o tamanho dele para 32 por 32. E é isso, ó. Esse aqui é o objeto inimigo. Só para você, no caso de você não saber o que é uma instância é quando você faz isso aqui, ó. Você copia vários. Então essas são várias instâncias do mesmo objeto. É como se fossem cópias. E se eu clicar nesse aqui, vai dar inimigo. Se eu clicar nesse aqui, outro, vai dar inimigo também. Eles são o mesmo objeto. Não é o caso quando eu crio um outro objeto, né? Tipo jogador. Tá aqui. Que é um objeto verde. Vou colocar aqui. Isso aqui é um outro objeto. Então, isso aqui não é uma instância de inimigo. Isso aqui é uma instância de jogador. Né? Se eu copiar aqui, agora eu tenho duas instâncias do mesmo objeto jogador. Então, no caso, o jogador, como eu não dei de exemplo o jogador, porque se a gente fazer um jogo single player, você não vai precisar usar for each pro jogador, porque se você for um jogo de um jogador só, você vai ter apenas uma instância do jogador pro jogo todo. Para cada layout, uma instância do jogador. Mas inimigos repetem bastante, né? Você vai colocar várias vezes o mesmo inimigo. Então, por isso que no caso do inimigo, o for each acaba sendo necessário. Então, só uma explicação breve do for each, né? Ele for each, se a gente for traduzir para português, é para cada um deles. Por isso que a gente usa para objetos que têm várias instâncias, porque ele vai repetir um evento para cada uma das instâncias. Por isso que não faz sentido usar for each em um objeto que tenha uma instância só. Né? Porque para cada instância, tá? Para a única instância que tem, então não tem por que usar for each. A gente vai usar for each quando for fazer algum evento que tem que rodar para cada uma das instâncias do objeto específico. Então, vamos mostrar aqui um caso onde você não usa o for each. Para casos de gatilho. Então, se tiver um evento que tenha essa setinha verde aqui, ó, são eventos de gatilho que disparam assim que a coisa acontece. Então, vamos colocar aqui um exemplo, ó, onCreated. O inimigo, quando for criado, colocar uma ação aleatória aqui só para a gente mostrar que vai funcionar, fazer com que o inimigo mude o seu ângulo para 45. Só para você ver que cada um dos inimigos vai fazer isso, mesmo que eu não use o for each. Então dá um play. Tá aqui, ó. Cada inimigo tá rotacionado para 45 graus. Isso porque eventos de gatilho, eles já vão disparar uma vez para cada um. Não vai ter que ter esse lance de você colocar um for each. Quando for criado, for each para cada inimigo, mude o ângulo. Porque todo evento de gatilho, ele dispara uma vez para cada um que acontece que dispara esse evento. Agora, eventos que não são de gatilho, eventos que não tem essa setinha verde, aí que começa a complicar e aí que você começa a precisar do for each. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Coloco um evento. Ou melhor, eu vou criar um outro objeto. Vamos colocar uma partícula aqui, um sistema de partículas que vai ser explosão. Só para dar exemplo mesmo, tá? Eu vou colocar ele alaranjado. Vou colocar ele com o spray cone 0. Ou melhor, 360, não sei, 180, 360, 0. Tanto faz. Deixa eu dar um
preview aqui para ver. Atirou retinho. Tá, vai ser um spray cone, então, que ele vai disparar para vários ângulos diferentes. Então aqui, spray cone 360 para fazer esse disparo assim. Um rate, vou colocar 10 para ser menos objetos. Vou colocar 20, tá? O tamanho vai ser 8 para ser pequenininho. Enfim, uma coisa bem simples, só para ser uma explosão de quando o inimigo é destruído, ok? Então, ó, inimigos eles costumam ter uma variável vida. Então, coloque aqui variável de instância, vida, que vai começar em... Pode colocar só 1. Agora, eu vou colocar um evento do teclado que vai ser uma simulação de destruir o inimigo. Uma simulação de eu tirar uma vida do inimigo e então fazer com que ele chegue na vida 0. E quando a vida for igual a 0, ele tem que destruir e criar o efeito de partículas explosão. Então, olha só, vamos lá. Coloca um evento do keyboard. Quando apertar a tecla espaço, pode ser. Vamos colocar aqui uma ação do inimigo subtract from vida 1. Então, tira 1 de vida do inimigo. E assim, a vida que está em 1 vai virar 0, certo? E como eu não especifiquei qual inimigo, vai ser todos. Vai fazer isso com todos os inimigos. E agora coloca um evento do inimigo que a sua variável vida... Aqui, ó. Vamos comparar a variável de distância vida. Se ela for menor ou igual a 0, o inimigo vai destruir. Então, destroy, para desaparecer. E se eu der um play e apertar espaço, tudo certo. Todos os inimigos destruídos. Eu vou colocar isso aqui mais longe para não aparecer. Então, ó, espaço, destrói todos. Mas agora, além de destruir, vou colocar também uma ação do System Create Object. Clica aqui para escolher. Explosão. Layer 0. Posição X vai ser inimigo.x e inimigo.y. Isso, então, com a intenção de criar uma explosão em cada inimigo que for destruído, que nesse caso vão ser todos, certo? Então, só para ficar bem claro, isso aqui é um evento que assim que eu apertar espaço vai disparar isso aqui para todos os inimigos, porque todos eles vão ficar com vida menor ou igual a 0. Então, dá um play aqui, aperta espaço e não criou uma explosão para cada inimigo. Para cada inimigo. Você viu? Assim, quando a gente fala o que a gente queria que acontecesse, a gente já pensa, a gente queria que fosse para cada inimigo, certo? Então eu vou fazer aqui o for each. Aperta S para criar um subevento. Vem aqui então no System e tá aqui, ó, na parte dos loops, tem o for each. Tem o for each ordenado e o for each normal. O for each ordenado eu usei em situações muito específicas, eu acho que eu usei uma vez na vida, que é para quando tu quer criar uma ordem, tipo assim, cria a explosão primeiro no inimigo que foi criado antes, ou primeiro no inimigo que foi criado por último. Às vezes pode ser útil, mas é muito raro. Foi muito raro para mim. Então, para cada inimigo, né, for each, tem que escolher o objeto aqui. Então, aqui até explica, ó, as ações serão repetidas uma vez para cada instância do objeto. Então, uma vez para cada instância do objeto inimigo, vamos criar uma explosão na posição X e na posição Y do inimigo. Dá um play aqui, espaço, e agora pronto. Cada inimigo criou uma explosão. Ok, exemplo muito simples, né? Você deve ter entendido o que aconteceu aí, né? Para cada inimigo criou uma explosão e antes não tinha sido para cada inimigo. Antes tinha sido para um inimigo só, certo? Então vamos tentar explicar agora o for each porque ele é um negócio danado. No final eu também vou passar um macete para usar o for each, porque eu demorei bastante para criar um conceito do que é o for each. Até hoje eu não tenho um conceito muito bem formado do que é o for each. Eu tenho mais uma experiência prática de situações em que eu percebo que o for each pode entrar e eu vou tentar passar esse macete para vocês. Bom, primeiro de tudo, uma coisa que pode ter causado estranheza aqui é que nesse evento o setaAngle funcionou. Mas olha só, não é somente porque tem a setinha verde, porque se eu não tivesse esse evento aqui, eu desabilitei, apertei D, isso aqui também, vamos supor que quando a vida for menor que 0, ele seta o ângulo para 45 graus. Clica aqui, play, aperta espaço. Todo mundo setou o ângulo igual, mesmo não sendo em um evento de setinha verde. O setAngle, ele funcionou aqui no onCreated e funcionou aqui também,
Porque é uma ação simples. Assim como essa aqui. Inimigo destroy é uma ação simples. Então, ele não precisa de características específicas de cada inimigo para conseguir rodar direito. Agora, a criação do objeto explosão, quando eu dou play, só acontece isso porque não é uma ação simples. É uma ação que requer informações específicas. Olha só. Inimigo.x, inimigo.y. E não somente requer informações específicas, como nesse caso, não é uma ação que pode só acontecer uma vez e pronto. Ele tem que acontecer uma vez para cada um. Porque se eu der debug layout aqui, ó, e ver a quantidade de explosões que são criadas, ó, espaço, mesmo que tenha vários inimigos, ele criou somente uma explosão. Porque né, isso aqui é só um evento. É só um evento que não repete. Ele acontece uma vez só, assim que a vida é menor que zero. E como todos os inimigos ficam com vida menor que zero, no mesmo momento, esse evento toca somente uma vez. Então ele cria a explosão somente uma vez. Tá, mas e por que a destruição acontece para todos? Porque, igual eu falei aqui, lembra quando eu falei que eu apertei espaço, ele subtraiu um da vida? E como eu não especifiquei qual inimigo ele fez com todos? Aqui é a mesma coisa. Eu especifiquei o inimigo. Inimigo que tem vida menor que zero. Daí, nesse momento, ele percebeu: opa, o inimigo que tem vida menor que zero é todos. Então, destrói todos. Um evento que roda uma vez só, destruiu todos. Mas no caso de criação de objetos, não é assim que funciona. Porque a criação de objetos acontece que ele vai criar somente um objeto. Porque não é porque todos destruíram que quer dizer que esse evento aqui, né, esse evento número 3 aqui, rodou uma vez para cada um. Não, o evento rodou uma vez só que nessa única vez que ele rodou, ele destruiu todos. Mas para a criação de objeto não é isso que eu quero. Eu quero que ele rode mais outras vezes esse mesmo evento para criar para cada um dos inimigos a explosão. Então, por isso que tem que ter o for each nesse caso. Não somente, também por causa que a criação de objeto vai acontecer uma vez só. No caso desse evento aqui, então eu tenho que colocar um for each para que não seja assim, para que ele crie mais explosões, mas também por causa da posição específica de cada inimigo. Esse evento aqui, vida menor que zero, ele não vai ter nele a informação específica de x e y de cada inimigo. Então, por isso que eu vou precisar do for each para que em cada repetição ele pegue um x e y específico, primeiro desse aqui, depois desse, depois desse, depois desse, e faça então que crie o objeto na posição certa de cada inimigo. Então, dá um play, espaço, e é isso. Ele criou uma explosão para cada um. Então, basicamente isso. Quando você quer fazer que um evento que não é de gatilho, tá? Porque o for each ele nunca vai entrar em eventos de gatilho. Nunca. Se o evento tem setinha verde, ele não pode ter um for each, porque não faz sentido. Porque o gatilho já vai rodar uma vez para cada um. Esse evento aqui, onCreated, ele vai rodar uma vez para esse, uma vez para esse, uma vez para esse, uma vez para esse, porque cada um dessas instâncias vai rodar esse onCreated. Mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que o vida menor que zero não acontecesse de uma vez só para todos eles. Então, eu não precisaria usar esse for each aqui, eu só colocaria create object. E em vez de usar espaço, eu vou colocar o mouse. Mouse. Aqui, ó. Aperta C, mouse, on, click on object. Quando eu clicar no objeto inimigo, vai subtrair um da vida. Então agora vai dar certo isso aqui, porque esse evento só dá errado quando todos atingem essa condição ao mesmo tempo. Mas agora, que vai ser cada um, isso não acontece mais. Porque clico no inimigo, vida menor que zero, destrói, cria explosão na sua posição. Clico no outro inimigo, vida menor que zero, destrói e cria explosão nele. Sabe, esse evento aqui, o número 3, ele vai rodar uma vez para cada um quando eu clicar nele. Não vai ser todos de uma vez. Mas agora, se eu coloco algo tipo assim, ó, tem 2 objetos. Vamos ver se dá certo isso. Cliquei, olha só. Cliquei agora, tinha 2, né? Então, debug layout, explosão.
Cliquei aqui, ó. Matei os dois ao mesmo tempo. Isso aqui é um ponto importante, porque isso pode acontecer às vezes no seu jogo. Mesmo que você não tenha um ataque que mate todos na tela ao mesmo tempo, pode acontecer um caso em que tem dois inimigos muito juntinhos, você dá um ataque e os dois morrem ao mesmo tempo. E aí você não colocou o for each, system for each inimigo. E aí acontece isso, ele não criar explosão para cada um. Então, mesmo que você tenha apenas golpes que matem o inimigo por vez, vale a pena colocar o for each nesse caso, que daí, pum, os dois vão ter a explosão. Então, em resumo, para ações complexas que exijam informações específicas da instância, você vai acabar usando o for each. Mas o macete que eu tenho para vocês, que torna tudo mais simples, é você criar o evento normalmente, cria como você quer, espera bugar, faz aqui, opa, o que houve? Ah, tá com clique, né? Então, vamos lá, clique. Opa, bugou. Ah, então deve ser porque precisa de for each. Então aqui você vem no system, coloca for each, explosão. E assim você aprende na prática as ações que você acaba colocando for each. Quando chega a situações como essa, você coloca o for each. Então pode ser uma explicação meio bobinha. Ah, espera bugar e quando bugar, usa o for each. Mas foi assim que eu fiz e foi assim que eu aprendi a usar o for each. E é melhor você aprender e usando assim do que você ficar estudando teoria, para saber exatamente as situações precisas onde você vai usar o for each. A melhor forma que eu percebi de aprender como usar o for each é nessas situações em que bugar, em que alguma coisa que era para acontecer para vários objetos aconteceu para só um, faz então o uso do for each, que ali deve resolver o teu problema, beleza? For each vai resolver a maioria dos seus bugs que envolvem várias instâncias, quando tem objetos como moedas, inimigos, mecânicas, que tenha mais de uma instância na tela. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quer continuar aprendendo comigo, baixa o e-book que tá aqui no card, o e-book gratuito sobre como começar a criar jogos. Comenta o que você achou e vejo você na próxima aula. Até mais.